Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Inovação em Pauta, o programa que conecta você às principais tendências e transformações do mercado. Nos últimos anos, a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na evolução do setor da saúde, desde melhorias nos processos até o desenvolvimento de novos serviços. As inovações digitais estão revolucionando a forma como cuidamos da nossa saúde e como gerenciamos tratamentos. Vamos conferir como essas mudanças estão impactando o mercado e trazendo benefícios para pacientes e também profissionais. Acompanhe na reportagem. A tecnologia transformou a prestação de serviços médicos. O que antes podia ser feito apenas de forma presencial ganhou novas possibilidades. A evolução veio através do meio digital. A medicina, até pouco tempo atrás, a saúde de uma maneira geral, era totalmente analógica e dependente do profissional de saúde, né? O paciente não tinha nenhum tipo de comando, nem detenção sobre conhecimento. E o avanço tecnológico fez com que o paciente se apropriasse de conhecimento, passasse a se cuidar mais por saber mais o que ele tem e ter mais acesso, porque a tecnologia também prevê muito mais acessibilidade. Então é um momento muito disruptivo que a gente está vivendo, onde os profissionais de saúde, não só os médicos, mas todos eles, estão tendo que reaprender como se relacionar com pacientes que já chegam empoderados de conhecimento. Então é um momento muito desafiador, mas extremamente positivo para todo mundo, porque as pessoas estão vivendo mais e estão conseguindo ter mais acesso para ter qualidade de vida durante a sua vida. E essa aliança entre saúde e tecnologia é fundamental. Enquanto uma gera demandas, a outra melhora processos, otimiza recursos, aprimora diagnósticos e amplia os acessos. Nós temos pessoas que ficam encantadas, inclusive a questão da humanização, que se questiona muito, né? Entre a tela, a humanização diminui. Não diminui, porque a tela impossibilita o profissional que está do outro lado de fazer qualquer outra coisa, é olho no olho o tempo todo. Então, escuta ativa, olho no olho, favorece com que esse vínculo realmente ele aconteça, e é isso que a gente observa nos comentários que os pacientes deixam depois dos atendimentos. Santa Catarina se destaca quando o assunto é liderança no setor. O estado ocupa o 4º lugar no ranking nacional de transformação digital. A posição reflete o pioneirismo no uso de tecnologias para aprimoramento dos serviços de saúde pública. Muita coisa boa acontecendo. Estamos implementando tecnologia durante as teleconsultas. O exame físico está sendo ampliado de forma remota, de uma forma que o médico distante do paciente consiga fazer a ausculta cardíaca, o dermatologista consegue enxergar lesões com câmeras de alta resolução, que são os teledermatoscópios, o oftalmologista consegue olhar a retina de forma remota, através de equipamentos que estão próximos do paciente, mas distantes do médico. Mas o médico recebe em tela, no mesmo momento da consulta, todas essas informações. Mas é um caminho para ser percorrido, mas eu acho que o início disso tudo já foi muito bem absorvido pela população. Os pacientes estão aceitando super bem, os médicos, psicólogos, nutricionistas, todos os profissionais que atuam estão ampliando cada vez mais. E para quem tem o privilégio de acompanhar essa mudança de perto, ou melhor, fazendo parte dela, a satisfação é enorme. É muito legal, tem muita honra de fazer parte, principalmente por ser dentro da área da saúde, algo que muda a vida das pessoas, mas também pode fazer toda uma mudança de sistema, né? Ele tem um acesso muito 360. Quando a gente fala de saúde, né, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de um atendimento psicológico, de um atendimento nutricional. Então, ele faz parte de todos os aspectos da vida da pessoa. Então, ele tem uma grande responsabilidade, mas faz muito bem, né? Florianópolis também é referência quando se trata de inovação digital voltada à área da saúde pública. O Alô Saúde, canal de atendimento online à população criado em 2019, vem ganhando espaço a cada ano. O Alô Saúde ele serve para colocar o paciente certo, no lugar certo, na hora certa. Então, a pessoa que sente alguma necessidade de entrar em contato com algum serviço de saúde, ela pode ligar no Alô Saúde pelo 0800, né, que é um número gratuito, e ou tirar as dúvidas dela sobre o serviço, sobre como funciona a rede, por exemplo, quantas vacinas ela tem que tomar,
ou atualizar o cadastro dela, isso pode ser feito pelo Alô. Da mesma forma, a pessoa que sente alguma necessidade de fazer algum agendamento com a equipe de atenção primária, ou ela tem algum sintoma e não sabe qual é o melhor lugar para ela ser atendida, ela pode ligar no Alô Saúde também. Esse ano a gente teve mais de 150 mil atendimentos no Alô, né, sendo 80 mil deles de pessoas que precisavam ou de uma consulta com atenção primária ou relatavam algum sintoma. Desses atendimentos, 70% deles foram resolvidos de forma remota, então ou por teleconsulta médica ou por orientação de autocuidado dada pelo próprio enfermeiro que realiza o primeiro atendimento. Além disso, 20% dessas pessoas foram agendadas com atenção primária, então foram revinculadas, e 10% foram orientadas ou a procurar UPA, ou a procurar emergência, ou a ligar 192, porque o caso delas realmente exigia uma avaliação de urgência. Desde que o meio digital começou a ser integrado ao setor público, o cenário demonstra otimismo. A relação entre tecnologia, pacientes e profissionais está cada vez mais orgânica. A gente vê que tem um crescente no uso do Alô Saúde, então as pessoas estão ficando mais acostumadas com o uso dele. A partir disso, elas buscam menos os serviços de forma desnecessária, né? Estão tendo seus problemas resolvidos em casa, sem precisar sair de casa. E a vinculação com a atenção primária, né? A orientação do paciente na rede municipal de saúde é o maior impacto que a gente vê, que aí as pessoas são direcionadas, elas não são obrigadas a saber onde elas precisam procurar, elas são melhor direcionadas pelo Alô, assim. Os benefícios da transformação digital na área da saúde são inúmeros. Melhor gerenciamento, tratamentos personalizados e diagnóstico preciso são alguns deles. Para quem já experimentou fazer consultas online, por exemplo, não restam dúvidas. Ter esse acesso na palma das mãos é também ter a certeza de um atendimento ágil, eficiente e mais qualificado. Hoje em dia, tempo é dinheiro, né? Então, só o fato de tu não precisar se deslocar, né? Sair, e o custo, né, de deslocamento hoje em dia, né? Combustível, sair. Então, facilita muito, né? Por isso que hoje a gente busca, né, essa praticidade, né, que a tecnologia nos propõe. Eu precisei usar para uma consulta, né, de apresentação de exames. A minha experiência foi muito boa, né? Acredito que foi a terceira consulta online que eu pude ter, e foi bem tranquilo. Assim, consegui apresentar meus exames, enviei ali para o médico, via link digital, ele conseguiu ler, me passar as orientações, tudo o que a gente precisava, então a experiência foi boa. Mas para que o meio digital possa fazer ainda mais a diferença, é preciso integração. Pacientes, profissionais e sistema operacional precisam estar alinhados. As academias, as universidades, ainda não estão preparadas para todo esse movimento rápido que aconteceu, principalmente, né, durante e pós-pandemia. E o que a gente nota são profissionais saindo ainda com conceitos muito tradicionais sobre as suas profissões, diferentes do que o mercado está precisando, do que o mercado está demandando. Então, a parte de educação dentro das empresas está crescendo enormemente, está se tornando um ponto completamente estratégico. E aqui não é diferente. Hoje nós precisamos fazer um treinamento continuado com todos esses profissionais para ensiná-los a como conduzir digitalmente um atendimento e fazer o acompanhamento de seus pacientes. A adoção de tecnologias digitais no sistema de saúde representa um passo importante para um futuro promissor. Apesar dos avanços, essa evolução na área ainda é vista como algo recente para alguns profissionais. A gente tem um Brasil saúde, quando a gente fala de disrupção de tecnologia e de aceleração de acesso à saúde antes da pandemia e depois. Eu considero que a gente está numa fase ainda muito inicial. Muita coisa tem a acontecer. Por exemplo, interoperabilidade é algo que a gente ainda tem que avançar muito. Os sistemas muitas vezes não se conversam. Então, o paciente, para ele ter uma jornada totalmente digital, completa e segura,
todos os sistemas por onde ele passou, todos os caminhos que ele percorreu precisam se conversar. E a gente ainda precisa avançar nesses quesitos. Com relação à inteligência artificial, que também é um outro boom que aconteceu muito forte, principalmente aqui no Brasil nesse ano, desde o ano passado a gente fala no mundo inteiro, ainda a gente tem ainda que tornar ela mais segura. O consumidor da inteligência artificial ainda está se sentindo um tanto inseguro. E ela é muito segura, mas ela tem que ser trabalhada por todos que atuam nesse meio. A transformação digital, com suas diversas facetas, proporciona uma oportunidade para o mundo superar barreiras e avançar na direção de uma saúde pública mais inclusiva e inovadora. Não se trata apenas da implementação de novas ferramentas, mas sim da criação de um sistema mais conectado, eficiente e acessível para todos. E nós seguimos falando de tecnologia e também de inovação. Em um cenário onde os dados são cada vez mais valiosos, proteger informações pessoais e empresariais é mais do que uma necessidade, é uma estratégia essencial. Uma empresa aqui de Florianópolis está fazendo a diferença nesse setor, ajudando empresas a se adaptarem à LGPD e a enfrentarem os desafios do mundo digital. Em um cenário onde a conexão digital é parte do nosso cotidiano, a movimentação nas ruas e praças reflete um mundo cada vez mais integrado pela tecnologia. De Joinville a Florianópolis, passando por Chapecó e Blumenau. Vemos pessoas conectadas, compartilhando, trabalhando e vivenciando um novo estilo de vida. Neste ambiente, proteger informações pessoais e empresariais deixou de ser uma simples necessidade, tornando-se uma prioridade. E é nesse contexto que uma empresa catarinense se destaca como referência em segurança digital. Meu nome é Igor Pacheco, eu sou graduado em Direito, sou advogado, mas por conta de atuação nesse mercado de startups, de cibersegurança, eu migrei para a área mais técnica, então tenho uma segunda graduação em Ciências da Computação, uma pós-graduação em Segurança da Informação e sou um dos sócios aí da DataGuide, que é uma startup especializada em proteção de dados e cibersegurança. Eu sou a Tainara, eu sou fundadora da DataGuide, me formei em Direito e há alguns anos trabalho com a área de proteção de dados e cibersegurança por meio da empresa. Tainara e Igor tiveram a ideia de criar a empresa para ajudar outros negócios a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados quando ainda estavam na faculdade de Direito. A gente não surgiu por uma ideia da nossa cabeça, mas porque clientes estavam nos buscando e dizendo, olha, eu tenho essa dor na área de cibersegurança, e por conta disso a gente fundou a DataGuide pensando em resolver essa dor que envolve tanto uma adequação legal, ou seja, eu quero estar em conformidade com a LGPD, mas também eu quero que a minha empresa tenha mais segurança, eu quero que os dados, que são um novo petróleo, eles estejam protegidos para que ninguém acesse isso indevidamente e a minha empresa não tenha um dano reputacional ou até mesmo uma multa ou algo do tipo. A gente esbarrou no Regulamento Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia e muitas empresas estavam carentes no Brasil de serviços que auxiliassem a entender quais eram os limites da utilização de dados pessoais e também como proteger esses dados. Uma demanda que começou a crescer aí com regulamentações. E nesse momento eu percebi essa carência do mercado e decidi abrir a DataGuide para a gente ajudar essas empresas que estavam desassistidas. A gente já lidava nesse ecossistema de startups, já atendia startups do Brasil e até mesmo de fora do país, que foi quando uma das empresas que a gente atendia nos procurou falando, olha, eu estou para fechar aqui com uma empresa da Espanha, uma empresa da Europa, e lá eles já têm uma legislação um pouco mais avançada, e nos trouxeram essa dor. Mas a partir disso a gente identificou, olha, se isso está acontecendo na Europa e no Brasil já existia na época um movimento para ter uma legislação semelhante, vamos focar então em auxiliar as empresas brasileiras, que foi quando a gente decidiu fundar a DataGuide e auxiliar empresas que passavam pela mesma dor, que estavam com dificuldade em fechar contratos, que estavam às vezes travando lá no time de segurança, ou seja, o contrato estava na cara do gol, mas eles não conseguiam fechar por conta da segurança. E é esse tipo de empresa, sobretudo startups,
que a gente auxilia hoje. Hoje a Data Guide atua de forma 100% online, com uma equipe de 20 profissionais espalhados pelo Brasil. A empresa atende desde pequenas empresas até grandes instituições, como hospitais e empresas de tecnologia. Mas o grande foco são as startups. Existem diferenças entre uma empresa com orçamento bilionário, uma enterprise, e uma startup que muitas das vezes acabou de receber um investimento, está ali com uma corda no pescoço para dar resultado. Então existem diferenças a nível de burocracia também, uma empresa maior tende a ter processos mais estruturados. Então nosso serviço se adaptou nesse sentido, até mesmo oferecendo soluções de código aberto, que muitas das vezes não tem um custo, para auxiliar essas empresas que mesmo não tendo tanto investimento que possam investir na parte de cibersegurança, elas ainda assim consigam ficar mais maduras tanto da perspectiva de cibersegurança quanto de proteção de dados. A trajetória da empresa também foi impulsionada por programas de aceleração, como o Startup SC do Sebrae. Foi lá que a empresa encontrou o apoio necessário para expandir os serviços e alcançar novos mercados, como o estado de São Paulo. No começo eu abracei assim muito da experiência de outras pessoas que já empreendiam também, inclusive o próprio Sebrae, né? Ele acabou nos possibilitando maior referência, maior acesso a conexões que ajudaram a dar os primeiros passos aí com o negócio. É bastante desafiador, né, para alguém que vem de um mercado mais tradicional, uma área como a do direito, decidir abrir uma empresa, tá lidando com desafios de vendas, marketing, gestão, funcionários, né? Hoje a gente tem uma equipe também com mais de 20 pessoas, então foi desafiador, mas eu acho que isso também faz parte assim do que nos motiva, né, com essa área. Então eu tive esse apoio, assim, principalmente de outras referências para me ajudar com isso. Logo que a gente fundou a Data Guide, a gente participou de programas de capacitação com o Sebrae, porque imagina, a primeira vez que a gente está empreendendo, então a gente precisa de orientação, precisa de mentores. Então eles nos auxiliaram passando impressões sobre o nosso modelo de negócio, orientações, pessoas que às vezes já passaram por desafios semelhantes, nos disseram, olha, eu já passei por isso e resolvi assim. Então a gente trouxe essa experiência para dentro da empresa. E não só isso, o Sebrae também nos auxiliou como um parceiro de negócio. Então através dele a gente conseguiu auxiliar outras empresas, participar de projetos, tudo por conta dessa participação e desse auxílio ativo do Sebrae. Em um mercado em constante expansão, a meta da empresa para o futuro é clara: crescer ainda mais, capacitar novos profissionais e seguir inovando. Hoje a gente tem uma demanda que, na nossa perspectiva, vai crescer, mais empresas com o tempo vão se preocupar com isso, até porque as que não se preocupam acabarão sendo multadas, acabarão tendo danos reputacionais que a gente falou. Então é uma demanda que para a gente vai continuar crescendo e é um mercado que só tende a aumentar. A gente olha para um cenário que crimes cibernéticos estatisticamente só aumenta, e tanto na perspectiva de pessoa física quanto na perspectiva de empresas. Então, na medida que esses riscos aumentam, eu acredito que também o interesse pela proteção e aliado, né, à digitalização das empresas tende a incentivar bastante o investimento em segurança. E assim nós chegamos ao fim de mais um Inovação em Pauta, onde exploramos como a tecnologia está transformando a saúde e a segurança da informação. Histórias que mostram o impacto da inovação no nosso dia a dia. Eu te espero no próximo programa. Até lá!